Mira, marcas de expressão que prevalecem. No rosto quebrado, segue o embate. Cada um em sua busca, numa arena de debates. Fechado em sua torre, busca o lado que é externo. No vitral do seu reflexo, percebe ser tão descoberto. Em labirintos e caminhos, abro portas com candura. Cai em si com sua luta, fragmentos sem lacuna. E no som da sua voz, fico assim tão insistente, e sem tréguas nem espaço, passo léguas à sua frente. Veja que esse desconforto vem com muito contragosto. O grito vira a própria ira, e você, seguiu sua mira? Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Alegras Café Cast, o podcast do Alegras Café. E como eu sempre digo, sentar numa cafeteria para tomar um café com uma pessoa especial equivale a ler um livro. E hoje, além de ler o livro dessa pessoa especial, nós vamos ler o livro que ela fez. Os livros, né, Pri? Isso mesmo. Então, eu convido a Priscila, retornando aqui no nosso podcast, para falar de poesia. Seja bem-vinda, Pri! Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É a segunda vez que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui hoje com um tema tão bonito que é a leitura, que é a poesia. Então, fico muito agradecida pela oportunidade. Que bacana, que bacana. Inclusive, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o outro episódio que nós gravamos, que foi sobre o abraço. Esse poder do abraço. O poder do abraço. Então, você vê, né, o tema do abraço. Eu considero a Pri uma pessoa com uma alma ímpar. É a pessoa uma das pessoas que eu mais me identifico quando o assunto é sentir. E este episódio que nós gravamos está imperdível. Confere lá depois que você assistir esse aqui, porque este também nós vamos falar de alma. A alma da poesia, que é um despertar na sua vida, né, Pri? Com certeza, eu estava bem animada de voltar aqui com esses livros, né, esse início, que espero que continue, né, que prossiga aí ao longo dos anos. E o Marcel, eu participo das atividades aqui já há algum tempo, então ele é uma pessoa que me incentivou muito a seguir na minha trajetória, a me abrir para o mundo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então, fico muito feliz, né, de vir aqui e ter essa oportunidade de falar um pouco de poesia, falar um pouco o quanto sentir e o quanto a poesia pode nos ajudar no dia a dia. Ai, Pri, que maravilhoso receber você aqui. E eu quero que você conte essa história de como assim você virou escritora. Que até então, quando nós gravamos o outro episódio, você nem cogitava de fazer isso. Não. Então eu quero que você conte essa história. E detalhe, gente, eu quis gravar este episódio sem saber nada a respeito. Foi uma coisa que foi acontecendo na vida da Pri, que ela compartilhou comigo. Eu falei, não, nós vamos precisar sentir essa alma juntos aqui. Eu com vocês e junto com a Pri. Então conta como assim você virou escritora de uma hora para outra, Pri? Na verdade, sempre tem um começo. Eu sempre fui uma menina mais tímida, né, reservada, e talvez a escrita tenha sido uma abertura para minha autoexpressão, para minha verdade, né? E eu lembro que eu tinha facilidade de escrever, eu tinha uma caixa no meu quarto com muitos escritos, algumas poesias, e eu guardava de forma secreta. Não era algo divulgado nem nada. Aliás, ninguém nem sabia muito dessa potencialidade, né? E eu lembro que mais ou menos os 12, 13 anos, eu escrevi uma poesia em sala de aula, mas era um exercício que tinha sido programado por uma professora de literatura.
E eu escrevi sem pretensão uma poesia e fiquei esperando até a hora de finalizar a atividade. Ela leu aquela poesia e retirou da mesa, assim. Eu fiquei um pouco surpresa, né? Mas bem na minha, como sempre. E para minha surpresa, essa poesia foi para o jornal da escola. Ah, então já tem uma história aí, Eu acho que eu né? estava na quinta série, mais ou menos. E era uma poesia assim, muito simples, pequenininha, mas falava muito sobre mim, porque era uma poesia que falava o quanto eu era. Eu usei sou tão preso sem ninguém, né? Como se fosse um homônimo ali, um heterônimo, na verdade, né? Uma outra pessoa. E ela leu a poesia e ficou encantada e acabou aparecendo no jornal da escola e eu deixei aquilo guardado também, né? As pessoas souberam, mas eu não investi naquilo Não com foi uma muita coisa que força. você quis divulgar e Não, ao contrário, né? quis se esconder. Exato. É E essa alma que quer se esconder de qualquer jeito, né, Pri? exato. E aí passou muito tempo, eu sabia que eu tinha habilidade para escrever textos, tudo, mas não era o meu principal objetivo de vida ou de profissão. E aí, em meados do ano passado, mais ou menos agosto, setembro, eu comecei a escrever assim despretensiosamente, como um exercício terapêutico, né? Então, eu peguei um caderno e comecei a escrever. E, coincidentemente ou não, né, que nós sabemos das sincronicidades do universo, apareceu para mim um anúncio, né, de um concurso de poesias proposto por uma livraria. E eu me inscrevi. E, por surpresa, assim, da vida, eles aceitaram o meu texto, né? E eu fiquei muito contente com aquilo, né? Porque eu não imaginava. E eu quis usar esse texto, o meu primeiro texto de criança, porque antes de eu começar a escrever, eu lembrei do texto de ponta a ponta. Eu nem tenho mais esse jornal, se tem, tá em algum armário, né? Aham. E eu falei, nossa, eu lembro do texto, né? Foi uma memória ali da minha criança. Então eu falei, não é que esse texto ficou bom, essa poesia ficou boa? Porque de primeiro momento você não valoriza tanto, né, na época. Depois você começa a ver o quão bonito era, né? E sempre foi, só que você não teve olhos para aquilo, né? E eu mandei essa poesia. Daí eles aceitaram, assim, passou uns 2, 3 dias. Ah, o seu texto foi aceito e você vai participar da nossa antologia, que é uma coletânea com vários autores e eu tive a felicidade de participar. Ainda eu não tenho esse livro, que ele está na elaboração final e vai ser divulgado até na Bienal do Rio de Janeiro, né, desse ano. E são vários autores que estão participando. Eu fiquei muito contente de ter essa oportunidade. E aí eu peguei gosto, né, comecei a escrever textos diferentes, né, do meu habitual e fluiu de uma forma muito leve, tranquila. Eu não coloquei muita pressão naquilo, eu deixei a criatividade, né? Eu estava num momento talvez de inspiração. E eu lembro que praticamente em um mês eu tinha escrito 30 poemas. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. E hoje, o nosso episódio hoje é um episódio poético. Eu vou Isso. querer, né? Nós vamos apreciar ao longo do episódio algum dos poemas aqui que a Pri escreveu e que estão nos livros, né, Pri? Isso mesmo. Mas para você entrar nessa energia, até do poema e entender o significado, o sentido dele, é o sentido que eu atribuo a isso, né? Que ouvindo você falar, parece que é uma coisa. Ah, tinha um poema lá, daí eu resolvi participar de um concurso. Como assim resolvi participar de um concurso, né? Porque eu acho que o grande lance, ele está exatamente aí, né? Como uma menina tímida, que não queria dar voz a esta alma, resolve. Como que isso acontece? Como que funciona isso? Inclusive, porque grande parte do meu trabalho é sobre isso, né? Quando eu recebo a pessoa pela primeira, segunda vez, eu logo identifico o que a alma dela quer e depois tem todo um grande trabalho para esta alma vir para fora. Então o trabalho é a alma vir para fora e não
E não descobrir. Descobrir é fácil, né? Se você observa a pessoa, você consegue sentir a alma dela. Descobrir é fácil. A questão é pra pôr pra fora isso. Então, de repente, apareceu um concurso, resolvi participar. Eu tenho certeza que não foi simples assim. Infelizmente, não existe essa fórmula mágica, né? E é uma pergunta muito importante, porque acho que tem muito a ver com o seu trabalho. É um processo de autoconhecimento, né? De abertura e é como se fosse mesmo a sua pirâmide, né? Vai subindo os níveis até chegar um momento que você resolve se mostrar para o mundo, né? É aquela coisa, né? Você tá ali, se vira do avesso e se mostra. E muitas vezes a gente não quer se virar do avesso, né? Porque fica na zona do conforto. A partir do momento que você escreve, que você coloca uma mensagem sua para o mundo, porque queira ou não, muitas pessoas vão ter acesso, seja um e-book, seja um livro físico, você entra também naquele cenário de julgamento. Julgamento. Como é que vai ser? Eu estou preparada para isso ou não, né? Quando você é muito jovem, às vezes não, você não está no momento, você prefere se esquivar. Hoje já, num processo mais de amadurecimento, é o tipo de situação que eu não ligo mais se julgarem um texto bom ou ruim. Para mim, tem que fazer sentido, né? O meu íntimo tem que fazer sentido. Então, acho que eu cheguei num momento que talvez eu tivesse muitas coisas para falar, para me expressar, e essa ferramenta foi uma ponte, é um meio que me permite explorar tudo isso. Não, eu não tenho dúvida, mas eu te conhecendo, né? Você fala, eu tô num momento de me expressar. Eu discordo totalmente. Né? Eu sempre percebi esse potencial de você se expressar. E é isso que eu quero saber, né? Onde que é essa virada de chave? Sempre teve esse potencial, mas se desse certo a sua trajetória profissional, né? Na enfermagem, né? Que você... Sim, talvez uma expressão de uma forma diferente, né? Acho que é isso que você quer dizer, né? Porque eu vim de uma profissão muito tradicional, um pouco mais conservadora, que é a área da saúde, a enfermagem, e aos poucos eu fui me abrindo, né? Desabrochando. Hoje em dia eu trabalho como terapeuta, então eu consigo integrar várias técnicas, até mesmo dentro da leitura do tarô, que a gente trabalha com símbolo, com arquétipo, que não deixa de ser uma história. Você conta uma história ali, um começo, um meio e um fim, e a pessoa tem o livre-arbítrio para apresentar aquela história na vida real. Então, acho que foi todo um treinamento, né? Então, como terapeuta, eu contava a história, por exemplo, numa leitura ali de tarô do outro. Então, vendo as figuras, vendo o campo ali, me facilitava para ver a história do outro. Por que não contar a minha história de um outro ângulo, né? Que legal! Então, é um processo, sim, faz todo sentido. E eu digo que talvez eu esteja no momento de me expor mais, de me expressar, porque hoje só depende de mim, né? Depende da minha ferramenta Priscila, o meu íntimo, né? Eu sentar ali e me expressar sem ter o outro ali como muleta. Sou eu comigo mesma. O que você quer dizer com ter o outro como muleta? Porque no fim das contas, né, como a gente fica muito nas nossas zonas de conforto, a gente acaba se aproximando muito mais de uma potencialidade nossa quando a gente tem alguém que fica de respaldo pra gente, né? Então, seja, num atendimento meu, eu estou me expressando, eu estou criando ali, observando, mas tem o outro. O outro é espelho, ele espelha o que está dentro da gente. Mas muitas vezes a gente não tem a coragem de fazer o caminho sozinho, de percorrer na sua solitude. Olha só, que bacana. Eu quero acrescentar sobre isso que eu acredito que esta é a grande magia da vida, né? Quando nós estamos numa profissão, nós estamos desenvolvendo um potencial na gente que muitas vezes a gente não se dá conta de forma consciente, né? Mas você está desenvolvendo aquilo, né? No caso, você tá contando que olhar, fazer uma leitura para a pessoa te exige este potencial de canalizar uma história, né? Para você conseguir se expressar de uma maneira que o seu interlocutor consiga ter uma compreensão.
esta prática profissional, ela vai desenvolvendo em você uma habilidade que talvez você não tinha consciência, né? Que era a de desenvolver essa comunicação através de uma história e principalmente de uma poesia para o seu interlocutor, agora todos nós que tivemos a oportunidade de adquirir o seu livro, de a gente ter essa compreensão de uma forma cada vez melhor e mais bacana. Olá, Ali, boa tarde. Até mesmo se você for ver, dentro do que eu executo, do que eu faço como trabalho, tem algumas outras técnicas que a gente não precisa necessariamente expressar, falar. Porque o reiki, por exemplo, no sentir ali da prática, que se você está sentindo o campo, observando o que a pessoa precisa, muitas vezes ela não precisa dizer nada. E você entende a história dela só no sentir. É claro que isso demora um pouco, né? Não é de cara, né? Que você está numa prática de reiki, de toque ali, você vai observando as tendências. Hoje em dia, eu cheguei num ponto que eu nem pergunto muitas vezes o que a pessoa tem, o que ela está sentindo de problema ou de dificuldade. Eu espero para eu sentir no meu corpo. E aí, depois da sessão, a gente consegue elaborar quais são as dificuldades ou quais são as estratégias que a pessoa pode ressignificar aquilo tudo. É uma forma de linguagem também. Que show! Então, tudo isso me ajuda, né? Nada é, como você falou, por acaso, né? Uma elaboração, é um processo que eu só me permito hoje, queira ou não, porque eu tive a coragem e a força das pessoas que estavam do meu lado também me dando suporte para eu fazer essas transições aí profissionais e até pessoais. Que maravilhoso! Então, dito isso, por favor, escolha uma das suas poesias que você acredita que tem a ver com este momento. Eu vou ler uma poesia aqui que é de um livro chamado Alma em Prosa e Verso. É um livro assim muito querido, porque foi o primeiro livro que eu recebi em casa. Olha! Das antologias todas que eu participei. E eu fiquei muito contente, né, de falar, nossa, uma poesia minha está sendo publicada num livro. Que legal! E tem muito a ver com o que nós estamos conversando agora, tem muito a ver também com a sua questão de propósito, de trabalho, eu acho que vem muito de encontro. Qual que é o nome do livro, Pri? O livro é Alma em Prosa e Versos. Olha, mostra pra câmera. Ai, que bonito. É da editora Panóplia. Posso me atrever antes de você ler, de pegar ele na mão? Eu sou muito sensorial, né? Claro. É como se eu não pegar na mão, parece que ela vai ler e eu não vou ouvir. Faz sentido. Eu pegar, ter esse contato com a obra, né? Puxa, tem gente que gosta de cheirar livro. Eu gosto muito. Você é cheiradora de livro também? É outra magia, parece, né? Aí, olha que... Agora sim eu estou com meus sentidos completamente conectados. Então a gente pode aprofundar agora. Espero não ter tirado da página. Não, tá certinho aqui. Bom, a poesia se chama Escola da Vida. Observe o seu momento, não há certo e nem errado, muito menos julgamento. Aproveite o teu legado. Quando há múltiplas escolhas que envolvem e fascinam, te proteja de si mesmo, andarilho sem destino. Seja a escolha assertiva, se o mundo disser não. Resiste em seu caminho, não caia na ilusão. Visite seus princípios, abrace espaços sem escudos. Tire os véus da sua visão, saia dessa contramão. E se houver um muro? Sobe aqui, eu te seguro. Na mesma estrada infinita, aprendizados que traz a vida. Confie em seu instinto, nas lágrimas de sua fé. A resistência é toda força, continue sempre em pé. Seja a festa na partilha, faz de mim sua guarida. Confio no que aprendeu, este mundo é todo seu. Uau! Que lindo! Tem muito a ver, né, com que Nossa, a gente... olha, eu tô todo arrepiado. É um texto que me deixou muito feliz, né, na hora que eu escrevi. Eu não tinha percebido a magnitude dele. Depois eu parei para ler, eu falei, nossa, tem tudo a ver com a minha vida.
tudo a ver com a vida de muitas pessoas, né? Da trajetória da vida das pessoas e de não desistir dos sonhos, de se manter persistente, mesmo se você esmorecer ou tiver obstáculos, não virar as costas para você mesmo, que é a escola da vida, que é a Escola Alegras. Que lindo, que lindo. Eu fiquei... já fiquei pensando no corte que isso vai dar. Não, eu quero um corte só dessa poesia. Muito alegres, né? Muito, 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 muito. Fala do não julgamento, né? De você estar ali por você. Quando o mundo te... Não sei a palavra que você usou ali, mas eu sinto que é muito isso, né? Quando você está indo em prol da sua alma, parece que é no contrafluxo. Que tá todo mundo querendo, né, fazer dar certo, fazer acontecer. Mas muitas vezes o próprio avanço, o próprio desenvolvimento das coisas materiais, vamos dizer assim, elas não contemplam os anseios da alma. Né? É como se a nossa natureza, ela sempre dá um sinal que a gente não precisa de tanto. Só que para a gente manter uma estrutura social, né, a gente se dar bem profissionalmente, a gente precisa correr atrás e ir num fluxo que muitas vezes vai contra a alma. Isso eu não tenho dúvida que faz muita gente sofrer. Você saber lidar com isso, né, ao ponto de equilibrar um pouco o que sua alma quer com as necessidades que o mundo exige da gente. Acho que hoje inteligência emocional tem a ver com isso, né? Você conseguir lidar com essas coisas. E quando a gente está muito nesse fluxo social, né, que o externo exige da gente, você está sempre... quando você olha para a sua alma, parece que é sempre ao contrário. Que é sempre esse contrafluxo. E se atrever a ouvir a sua alma é se manter em pé, né, diante de uma adversidade muito forte, porque muitas vezes você vai ser a única pessoa que vai acreditar naquilo. Todo mundo, né, não vai acreditar. Por que não vai acreditar, gente? Eu gosto de explicar isso, porque fica sempre, né, hoje a gente está falando muito, a sociedade quer uma coisa, não sei o quê. Não é bem assim. Por que é importante a gente entender isso? O nosso sentir, ele leva a gente para um estado de plenitude sensorial que tá todo mundo lutando contra isso. Porque se isso começar a dar certo, automaticamente o sistema ele começa a não funcionar bem. E quando eu vejo você escrevendo um livro, se dando bem na sua alma, esta história que eu conto para mim de que eu não posso olhar para minha alma, eu não posso, porque isso vai contra a sociedade, eu vejo você fazendo isso e, entre aspas, se dando bem, isso acaba sendo uma afronta contra mim. Por quê? Porque de alguma forma eu falo, poxa, então eu não estou ouvindo a minha alma porque eu não quero. Sim. Porque tem alguém que está ouvindo a alma. Então, por isso que eu gosto de explicar isso, por quê? Ouvir a sua alma realmente é uma afronta. Só que, ao mesmo tempo, não ouvir a alma, você se torna o quê? Né? Você continua fazendo parte do sistema. E na maioria das vezes triste, né?
Também. Você faz a sua vida funcionar muitas vezes, mas triste. Triste. Poxa, tá, consegui, fiz. Então, eu acho que a poesia ela tem esse lugar também, né? De ir resgatando a nossa alma, mas sem tentar achar um caminho. O convite é esse, Pri, da poesia. Tentar achar um caminho que você consiga ouvir a sua alma sem afrontar. Sim. Ou seja, a sua alma ela tem uma inteligência tão infinita, e a poesia traz essa inteligência à tona, que ela é capaz de achar as soluções ideais. Não é você decidir, eu vou pela minha alma e esqueço a sociedade. Não é isso. É você ter a sensibilidade de navegar por esse oceano, né, respeitando as marés, né, as tempestades, né, quando a gente vê nos filmes, vai navegar no oceano, se o oceano estiver muito agitado, é melhor não ir. Mas daqui a pouco ele se acalma, e aí é a hora de você ir. Essa inteligência, essa sensibilidade. Funciona como um fluxo criativo também. Porque se você se frustra porque você não está conseguindo produzir, você fica estagnado. Você não, já foi, né, aquele tempo, produziu o que tinha que produzir, minha mensagem está aí para o mundo. Será? Vão ter momentos ali que você não vai ser o mais produtivo. Porém, você não pode deixar aquela chama apagar. Em algum momento vai voltar. Isso, você tocou numa coisa bem legal que eu quero que você fale como que é isso para você. Porque quando você resolve trabalhar, que isso está se tornando um trabalho, né? Sim. Daqui a pouco você vai falar pra gente como adquirir o livro e tal, que isso está se tornando um trabalho. Mas quando você resolve trabalhar com uma habilidade que é da alma e não é da mente, porque a mente você consegue racionalmente treiná-la para dar resultado, né? Agora, quando você depende da parte criativa, eu quero explicar isso porque eu acho sempre que as pessoas escorregam nisso. Criativa, quando eu falo criativa, eu estou falando da alma, eu estou falando da inspiração, né? Não do criar algo intelectualmente. Intelectualmente você pode juntar pequenas frases com sentido e dar um texto que muitas vezes são bonitos, não estou questionando. Mas no sentido da poesia, quando ela toca é porque ela te tocou antes. E olha que interessante, né? Antes do criar, tem muito a questão do acreditar na alma. Porque um exemplo meu, por exemplo, que a gente pode falar aqui, quando eu era mais nova, eu tinha a caixa com as poesias. Eu escrevendo e ninguém nem sabia. Sabiam da caixa, mas não sabiam o conteúdo ali. Chegou um determinado momento, um pouco depois da adolescência, que eu já estava voltada para período vestibular, que na minha concepção, aquilo não tinha um valor. Eu não estava acreditando naquilo de corpo e alma, né? E o que eu fiz com esse conteúdo da caixa? Joguei fora, eu queimei. Jesus. Literalmente, até... É um crime contra a alma. Exato. Eu comentei isso um dia na casa dos meus pais. Minha mãe, nossa, eu nem sabia que tinha acontecido isso. Ela mesma desconhecia, não sabia que você tinha esse material, essa poesia. Eu falei, eu joguei totalmente fora e queimei. Então é como se um lado meu interno, isso não te pertence, você está numa outra fase, é outra coisa, deixa isso pra lá. Como assim deixa isso pra lá? Por quê que eu tô deixando de lado uma parte importante minha? Era uma falta de entendimento deste potencial e de acreditar na minha alma, de achar que a gente tem que viver uma vida exclusiva para uma determinada coisa. E é assim, você tá com isso, segue com isso. Para não ter distrações, o resto isso não vai te trazer nada. E te traz, né? E quantas vezes na vida a gente vai deixando isso de lado? Potenciais criativos, lúdicos, que pode explorar nossa imaginação, que beneficiaria a gente em diversos âmbitos, porque a gente acredita que aquilo não vai trazer nada e traz.
E a gente vai deixando de lado e vai se entristecendo, vai virando as costas para si, e aí vira uma bola de neve, né? E é o que você falou, né? A questão da tristeza, né? Fica uma eterna ali tristeza e uma... É como se fosse uma falta de você mesmo. Sabe o filme preto e branco? Você tá dentro de um trem ali, ou de aqueles transportes antigos que você fica olhando na janela procurando alguma coisa. É isso, essa nostalgia de você não conseguir ser pertencente a você mesmo, uma lacuna ali, um resquício que ainda não é completo, porque você deixou de lado, às vezes sem perceber, porque você não achou que era importante. Você tocou numa coisa que aconteceu semelhante comigo. Durante muitos anos eu tinha muito material, né, escrito. No meu caso, não poesias, mas de reflexões, sacadas, né, que eu fui... E teve um período da minha vida que eu olhei aquele material lá e ele ficou indo de um lado pro outro, sabe? Sem, né, numa caixa que foi rasgando, foi pegando umidade e eu cheguei no momento de pegá-la para jogar fora, né? Até porque eu tenho essa coisa de estudar o autoconhecimento muito cedo, né? Daí eu comecei, não, peraí, o que não faz mais sentido para mim, eu preciso eliminar da vida. Sim. E aí, quando você falou, me veio essa memória porque na hora de eu jogar fora, eu comecei a folhear. E aquilo parece que foi um resgate. Não. Te toca de alguma forma, me tocou, né? de uma forma que eu acredito que daquele momento pra frente eu falei, não, eu não posso deixar isso mais guardado. Eu preciso... E muito desse material tá na minha pasta de estudos, do grupo de estudos que a gente tem aqui, que é um material que virou uma relíquia pra mim. Mas você vê essa decisão mental, né? Que isso é muito comum, né? A pessoa que tem uma vocação para uma arte, por exemplo, parece que ela tem que ter um momento da vida dela que ela não pode mais mexer com isso, porque senão aquilo vai ficar distraindo ela do que ela tem que fazer. Exatamente. Já falou tudo. E aí você foi e tirou essa distração. Queimei, apaguei aquilo, como se eu não tivesse tido a caixa. E eu não fiquei com a memória desses poemas, tá? Assim, os que eu escrevi agora são coisas que me vieram novas. É uma pena, assim, hoje em dia eu penso, né? Puxa, né? Poderia, como você, né? Ter tido o resgate dessas poesias, mas segue de reflexão, né? Aprendizado também. Então, mas a alma, ela é tão fantástica, ela é tão maravilhosa, né? Que ela não tem apego à obra. Tanto que surgiu, né? Agora material. Ela faz de novo, não tem problema. Que o que você não pode jogar fora é a sua capacidade de criar. Exatamente. Né? A criação em si, quando ela vai pro livro, ela vai pro mundo, né? Às vezes você vai sensibilizar alguma pessoa, que você vai ver ela sensibilizada e você, nem entendi por que ela tocou tanto ela. Por quê? Porque você, a alma está em outro momento. Te tocou quando você escreveu. Isso. Mas você, a alma, agora está em outro momento. Ou seja, então é como um filho mesmo. Você deu, agora é do mundo. Agora é nosso, Pri. Agora é nosso. Agora não é seu mais. E fica também de incentivo se você começa alguma coisa na sua vida que faz sentido. Em algum momento fica para trás ou você se desfaz daquilo, nunca é tarde para recomeçar. Isso é em qualquer idade. Quero falar sobre isso com você. Quero falar. Vamos lá, gente. Estamos numa escola, né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é simplesmente ou eu não olho para isso, ou se eu resolver olhar para isso é para valer. Calma. Não é assim. A alma não tem essas regrinhas, essa coisa aqui, ó. Que tudo. A alma não tem nada disso. A alma, ela se contenta com o que você der para ela.
A alma é fácil de lidar. Ela não tem essa, então quer dizer que se eu comecei a escrever, agora eu tenho que seguir em frente com isso. Não, a alma não funciona assim. Então, quando a Pri fala nunca é tarde para você resgatar, eu estou falando que não é tarde mesmo, pode pegar agora. Um pouquinho que você der, por dia, por semana, por mês, desta coisa da alma. Ela não está preocupada se você vai dar certo com isso, se você vai fazer sucesso. Ela não quer saber disso. Isso aí é coisa da sua cabeça. Ela quer sentir. Eu fiquei, nesse período de um mês que eu produzi esses poemas, praticamente 40 minutos, 1 hora por dia, que aí eu reduzi outras coisas que não estavam fazendo mais sentido. Às vezes tempo de televisão, de celular, coisas que não estavam agregando, não. Estou parando para escrever, olhava, lia, fazia sentido, agora eu vou parar, amanhã eu vejo se eu continuo dessa frase, desse verso. E deu certo. Foi despretensioso, é isso que eu queria dizer. Foi uma coisa eu não fui com o objetivo de vou escrever várias antologias, meu foco é ser alguém famoso no mundo. Não, foi outra coisa. E quando você fala deu certo o quê? O livro publicado ou deu certo o sentido que você acessou? O sentido, com certeza, o sentido da minha alma. Então foi aquela situação que o pessoal comenta, né? 3 coisas que você tem que fazer na vida, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. O livro já está aqui. Já está aí. Mas para mim, assim, que gosto muito de arte, de música, né? Todo esse campo, assim, que é um pouco mais sensível, para mim fez muito sentido. Então, assim, hoje, assim, eu olho e falo, nossa, né? Eu contribuí em algo, no sentido da sensibilidade, né? Se eu já fazia isso em trabalho, no dia a dia, o que me deixa muito feliz, quem sabe outras pessoas, né, um maior número de pessoas possam acessar os livros. Hoje em dia a gente sabe que no Brasil não há muito hábito da leitura, o que a gente pensa, vamos melhorar isso, né? Então, mas pelo menos assim, se uma pessoa lê a minha poesia, eu já fico extremamente feliz. Esse livro, A Alma em Prosa e Verso, eu soube que os organizadores, né, é uma editora do Rio de Janeiro, eu soube que eles mandaram uma remessa para uma escola pública de crianças lá no Rio. Então, assim, para mim isso vale muito, porque eu fico pensando, se essas crianças a professora ou as crianças leram a minha poesia ali e trouxeram algum tipo de reflexão, já faz a diferença. Que é a escola da vida, esse poema. Escola da vida. Escola da vida. Pri, eu vou pedir então para você escolher outro poema. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho aqui para o pessoal sobre o que você falou. Vai escolhendo aí que eu vou... que conforme você foi falando, me toca muito a minha visão de futuro, né? A minha visão de futuro nós estamos avançando tecnologicamente de uma forma impressionante. A inteligência artificial, né? Uma ferramenta maravilhosa, aí tem esse debate, né? Será que o robô vai substituir o humano? Eu falo, vai. O humano que não for humano. O que é o humano que não é humano? O que não sabe sentir. Ou que se condicionou a não sentir, se condicionou a ser uma pessoa extremamente racional, né? Hoje nós temos quase que de uma forma unânime que as respostas ela vêm pela razão. Né? E quando a gente estuda a alma, nós vamos na contramão disso. A razão não tem a menor chance. A inteligência artificial vai fazer com o pé nas costas que a gente demora para fazer racionalmente. Mas sabe o que a inteligência artificial não vai conseguir fazer nunca? Sentir. E quando você fala ajudar a desenvolver o sentir, é isso. Essa é a proposta da escola.
Porque o sentir é o que dá sentido para a vida. Então, quando você está no racional, a vida vai ficando branco e preto. Quanto mais racional você é, mais a sua vida tende a dar certo socialmente, profissionalmente, não sei o quê, mais cinza vai ficando a sua vida, vai ficando branco e preto, né? Por quê? Porque aquilo perde o sentido. Só tem sentido se 3 pontinhos. Se der certo, se o livro for publicado, se eu ganhar X. Né? Ganhou um concurso, ganhou... Ou seja, então a sua mente ela precisa reproduzir um sentido, ela precisa condicionar um sentido externo, uma coisa que eu vou ganhar externamente, para aquilo fazer, para eu continuar fazendo, para eu tendo motivação de continuar fazendo. E não por acaso você vê as pessoas que atingem um grau de sucesso e que são extremamente infelizes, né? Sim. Tem o glamour, tem o sucesso, mas lá no fundo, né? Eu acredito muito que o futuro é desenvolver cada vez mais o sentir. Certeza. E tá aí o material, tá aí os livros. O livro de poesia não é aquele livro que você vai entender. Eu senti. É aquele livro que você vai sentir. Então vamos sentir mais um livro que vem bem de encontro ao que você está falando, que é o Lauto Amor, que está do seu lado. E isso é uma coisa... Lauto Amor. Não Amor. faço ideia do que... Então, aí é uma situação que você comentou da inteligência artificial, né? O quanto a gente consegue sentir aqui, através da poesia, o amor de forma sublime, de forma completa. E esse livro são poesias de amor. Então, isso é muito bonito, né? Quando a gente quer se expressar, quando a gente quer demonstrar. Então, eu vou ler para vocês uma poesia que eu fiz, chamada Refúgio. Em meus passos solitários, avaliei o meu entorno. Pensei em todo o meu futuro e naquilo que procuro. Não percebo um movimento nessa busca de refúgio. Parece ser desconcertante, o que não é tão relevante. Nesse rumo que persigo, caminhando entre círculos, será que estou ambientada ou são brechas do perigo? Palavras vagas não escuto, o meu peito está escasso. Fico assim observando, em minha face só realço. Sigo o pulso da partida, procurando ser feliz, encontrando este caminho no coração que mora ali. Cai a noite sem requinte, o amor volta a insistir. Despedidas antecedem tudo aquilo que perdi. Foi muito bom fazer essa poesia, foi um concurso, né, que nós participamos e a minha poesia foi escolhida para participar nessa antologia. E eu fiquei muito grata, porque para mim é sempre um prazer falar de amor, né? Independente se são minhas histórias ou se são as histórias aí que eu acompanho ao longo da vida. E isso tem muito a ver com o que você disse, né? O quanto a gente se permite, né, a tudo isso. Acredito que a tecnologia vai sim substituir vários ramos, várias situações, mas não vai chegar nesse âmago, né? Nessa profundidade. Não tem como chegar. Não tem como chegar. Ai, que lava a alma demais. Inclusive, a minha sugestão, né? Pega as poesias aqui, já lemos 3, né? 3 poesias. 3 poesias. Depois coloca só ela, para você fazer ela num estado meditativo mesmo. Né? Ouça a voz da Pri, essa voz linda da Pri, que eu adoro. Ouça a poesia e deixa ela reverberar. Não tenta entender. Quando a gente ouve ela falando ou quando a gente quer ler, a gente quer ver o sentido, né? Até porque o poema ele tem essa característica da rima, a estética literal, é assim que fala? Tem uma estética literal, né? Porque que parece que tudo isso faz sentido. E que muitas vezes você quer entender, né?
Muitas vezes avaliar uma poesia se ela é boa, não às vezes até tecnicamente que você tenta ver, mas para sentir ela, sem entender. E é interessante você falar isso, porque um dos livros que eu trouxe, que é o Pequeno Semear, então já pega ele que eu quero. É uma antologia de poeminhas, né? E foi muito bacana porque não é um poema tradicional que eles pediram para fazer aqui. Faça um poema curtinho, que você tenha uma métrica ali específica, mas deixa rolar, né? E essa editora deu essa oportunidade aqui, a editora Frutificando. E eu fiz um poema muito voltado para uma memória infantil. Eles têm livros muito potentes de literatura infantil, então foi uma oportunidade também de eu abraçar essa parte da minha vida, né, essa parte criança. Eu participei também de um livro de contos, foi um conto que eu escrevi também e deu super certo. Eu achei que eu era só da poesia e na verdade eu me desafiei e consegui fazer um conto, fluiu muito bem. Mas esse poema é bem bacana porque ele se chama Metrônomo, e metrônomo é um aparelho que a gente utiliza para afinar instrumentos, para achar o ritmo, o compasso ali de um determinado estilo musical. E eu me inspirei muito no meu pai, que tinha um metrônomo em casa. Então, ele tem um aspecto interessante, porque se você lê essa poesia, você sente como se estivesse num metrônomo. Ai, gente, eu quero ouvir. Inclusive, já deixar um abraço pro seu pai. Tive o prazer de conhecer. Ele gosta muito de você. Este ser, nós estamos com o compromisso de marcar um café com ele aqui. Com certeza. Uma alma que deu para sentir, né? Nada mais, nada menos que pai desta alma maravilhosa. Um beijo pro meu pai. Um beijão, muito, muito bacana. E vamos ouvir esse poema nesse ritmo, né? Desse sentir, desse compasso. Ela vai afinar agora a nossa alma. Vamos lá, metrônomo. Pratica um pequeno sorriso, em silencioso intervalo. Sigo no meu improviso, carece ser ritmado. O que agora é preciso, compete somente a você. Pedaços de um tempo perdido, batidas do meu bem-querer. Então, se você vê, ele tem pausas, né? Pratica um pequeno sorriso, em silencioso intervalo. Então, eu quis trazer isso, o quanto a música também tá na poesia, tá na leitura. Não é só no que está escrito, né? O sentido do metrônomo não está no que está escrito, mas está no ritmo da leitura. Olha que sensibilidade. Foi para os curiosos, né? Quem pega ali, o que será que é um metrônomo, né? Vou pesquisar. Tá. Lê o que é o metrônomo. E depois, se a pessoa quiser entrar na profundidade, ela vai perceber o ritmo. Ela vai perceber que tem um compasso. O que eu quis trazer com isso, né? Então é uma homenagem, mas também tem a ver com o pulsar, né? O pulsar das batidas ali que você está trazendo do aparelho em si, mas o que você traz dentro de si, né? Vai no seu coração, vai no sentir. Né? Exato, e é um gancho para eu falar, como a gente fala de alma o tempo todo, subentende-se que alma é um negócio completamente solto, completamente que tem que fluir, tem que ir, não tem ritmo, não tem compasso, não. A natureza tem ritmo, a natureza tem compasso. Sim, ela só não é quadrada, né? Que na estética da natureza, você não vê nada quadrado com ponta. Não, é tudo, mas é tudo de uma forma natural, mas tem um ritmo. Por exemplo, tem o verão, tem o inverno. Tem o dia, tem a noite. O coração, né? Ele bate numa frequência, quando precisa acelerar, ele acelera, daí ele volta, né? Pressão arterial, 12, 13 por 8, né? Precisamos encontrar o ritmo da vida. Quando fala de alma, não é oba-oba, não. Mas é aprender a encontrar o ritmo da vida. Inclusive,
Para a Lili não me demitir, né? Eu preciso dar um espaço para o patrocinador desse programa, que é o Alegras Café. A gente fica tanto na alma, né? E que a gente esquece o passo, o ritmo. Aí eu termino o podcast sem falar do Alegras Café, nós não temos mais patrocínio. Pois é. Não dá mais para fazer. Aí com os episódios. Exato, aí a alma não tem mais o espaço para se manifestar. Entende como é importante achar esse meio termo? Vamos falar de alma, vamos sentir, mas vamos também colocar o espaço para falar do Alegras Café aqui, ó. A Lili serviu pra gente. O que você pediu, Pri? Eu pedi um chá de hortelã. Um chazinho de hortelã, um chazinho simples da casa, gostoso. E eu pedi uma soda italiana. Olha a cor dessa soda, que legal. Muito bom. Você tá no laranjinho, no amarelo, puxando um pouquinho pra cor da sua roupa, né? Um degradê. Tá um degradê, tá as cores quentes ali chegando no verde. Legal. E eu escolhi aqui uma soda italiana. Então sempre bem-vindos aí por vocês chegarem aqui na Parada Inglesa, Alegras Café, na Avenida Taliba Leonel, 3117. Isso mesmo. Que gostoso, né? Então vamos ler mais uma, Pri? Vamos ler mais uma. Então aqui eu vou ler um poema, né, do livro Vozes de Aço, que foi em homenagem, né, ao poeta, roteirista Mano Melo. Vamos lá. Minha poesia se chama Retrovisor. A vida vem revisitar, ela dança entre as curvas, quer a sua liberdade, condutora da sua luta. Teu luar me ilumina em todo esse pulsar, entre gestos que comovem, sem saber o que evitar. Abra as portas, te asseguro, segue o fluxo no seu ser. Aprecie cada instante, não há nada a perder. E nessa sua busca, você sabe o que completa, laboratório da vida, experimento de sua meta. Desacelere os passos, retrovisor do próprio tempo. Se o limite te aguarda, foque em ter o seu argumento. Seja firme no percurso, colabore em seu crescer, pegue bem os alicerces, trajetória do querer. Oh, meu Deus do céu, que esse aqui eu trouxe pra você. Verdade! Deixa eu ver, Fiz uma dedicatória aqui pra você. Tem até uma dedicatória. Obrigado pelo pra presente. Pra você lembrar de mim, lembrar do retrovisor da vida. Lembrar mais de você. Eu vou ficar com você agora eternamente. Olha a capa do livro. Aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer outros poetas também, de várias partes do Brasil. Poetas. Todos esses nomes são de poetas. Todos esses nomes são de poetas. É que uma homenagem legal. a esse escritor, né, cearense. Então, vale a pena conferir. As poesias estão bem bonitas. Ai, que gostoso. Olha minha dedicatória. Que legal. Priscila Trindade. Posso ler a dedicatória? Claro, pode. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ao meu amigo Marcel, uma das pessoas que me estimula a prosseguir com o sonho de uma transformação positiva. Muito obrigado por seu apoio e inspiração. Tem sido uma vida de mudanças que nos desafia e enriquece. E, com certeza, minha imensa gratidão a você que aprecia consciente o papel de cada ser nesse mundo. Ai, que bonito! E por seu valor de colocar alma a cada aprendizado. Com carinho, Priscila Trindade, de Aguiar. Março de 2025. Isso, vai ficar na memória. Preciso dar um abraço nela antes da gente continuar. Ai, que gostoso. Obrigada. Obrigado, meu amor. Muito feliz. Quando eu falo de... Eu tenho o meu jargão, né? Virou um jargão de tanto que essa frase faz sentido para mim. Eu falo que estamos juntos infinito. Sim. Vou repetir isso no final desse episódio. E
E esta frase, ela remete a isso, né? Quando a gente se cruzou pela primeira vez, vamos dizer assim, eu sempre penso assim, puxa, minha alma vai poder sentir e quem sabe tocar uma outra alma. Né? E o legal disso é que quando esse fenômeno acontece, nem sempre acontece. Às vezes eu venho, né? A gente não se encaixa, não orna. Não foi o que aconteceu com você, né? Foi uma coisa de um encaixe. Eu fiquei reproduzindo, aquele abraço, Pri, que abraço é esse? Eu fiquei tentando entender isso. E eu tô falando isso porque quando esse fenômeno acontece, nós ficamos juntos infinito. O que é juntos infinito? O que eu senti com você naquele momento passa a reverberar em mim para sempre. Nossas células, elas estão em constante transformação. E essa transformação, ela ocorre pelos nossos relacionamentos, né? Verdade. Eu senti a sua energia. E aquela energia, ela ficou e ela modificou as minhas células. Como está acontecendo hoje aqui, né? Sim. E aí quando você fala, poxa, para você lembrar de mim, eu falo, lembrar mais, né? Porque você já está isso é muito bonito, tatuada, né, em cada célula do meu corpo. A gente já vai deixando um pouquinho de nós, né? Em cada um. Exatamente. Perfeito. Muito bonito. Obrigada. Muito obrigado. E lindo esse poema. Estou. Este poema. Uma coisa que eu acho muito interessante. Muito lindo. Obrigado. Já vou deixar separado aqui para você não levar embora. Tá bom. Uma coisa que eu acho muito interessante que você falou, de respeitar os ciclos, né, da natureza. Boa parte, que eu não trouxe todos os livros, né? Porque ao todo foram 10, né, que eu consegui. 10 livros? 10. Tem alguns e-books, né, que já foram divulgados. Mas o que eu acho mais interessante é que muitas das coisas que eu escrevo tem muita relação com a natureza. De eu olhar a natureza, de contemplar a natureza, de falar algo do ciclo da natureza. Porque a natureza em si tem tudo a ver com a gente. O animal, a forma que ele se expressa, o jeito que ele conduz. Nós somos a natureza, né? Manifesta. Todos somos um. Todos somos um. Então é muito válido isso que você comenta, né? Do quanto a gente precisa aprender com a natureza. Um dos livros, inclusive, eu usei o exemplo da libélula, né? O quanto a libélula tem a ver com a gente. Você não vai deixar a gente curioso. Você trouxe ele? Aqui. Ah, tá! Só falta, é o que eu deixei em casa. Aí não vale, né? Esse livro foi muito bacana, porque essa editora, a Mota e Martins, ela fez a primeira edição aqui de um concurso de poesias, assim. A nossa participação foi enviar as poesias e eles iriam escolher, selecionando as melhores aqui. E a gente não teve custo de nada, sabe? Aquela coisa da editora se esforçar, todas as etapas sendo transparentes e um conteúdo tão profundo. Então eu também fiquei muito feliz. Destaque para essa capa. Capa linda, né? Olha, com uma simbologia incrível, né? Da árvore, né? Quem gosta de estudar as coisas, a natureza sabe o quão profunda essas raízes, tal. Qualquer hora eu faço um vídeo só sobre a árvore. Isso. Vou mostrar essa capa no vídeo. Pode mostrar. Então, minha poesia, então, desse livro, O Âmago, se chama Libélula. Quando fui voar pela primeira vez, percebi certo encanto de insensatez. Na mesma importância desse saber, invisto apenas no que entretém. Pelo vacilo ao percorrer de novo, mesmo destino ou arcabouço. Sigo em frente sem mesmo ver, clara e presente visão do ter. Bate suas asas frequente, como uma estrela cadente. Festeja e brilha contente, na imensidão de tudo aquilo que sente. E essa minha vertente será mesmo convincente? Tudo aquilo que você pressente, pequena libélula florescente. Agora veja o que aprendeu. Certo percurso te surpreendeu.
a luz contínua resplandeceu de tudo aquilo que ainda é seu. Que lindo, que lindo. Então eu achei muito interessante essa sequência, porque é como se fosse o início da vida, né? O quanto a gente passa pelos obstáculos, né? Pelas fases da vida. E aí eu fiz associação com a libélula. Sem palavras, Pri. Muito obrigado Eu que agradeço por pela trazer, oportunidade. por trazer esta alma para o nosso. Espero que nesses podcast. momentos, né, a gente pelo menos consiga refletir o que é mais importante ali do nosso florescer, independente se seja na leitura, né, ou algum hobby que a pessoa tenha, que ela possa ali também colocar à tona na vida, ou um contexto profissional, pessoal. Então, que siga, né, essa intenção aqui minha também foi nesse aspecto. Gente, que maravilhoso. E como que está funcionando a comercialização? Como que a pessoa adquire essas poesias? Como que você está divulgando, trabalhando isso? Conta um pouquinho pra gente. Até pra gente conseguir ajudar nesse processo. Eu tenho uma página do Instagram que chama Meditando com Escrita. Meditando com Escrita. Eu já estou inscrita nessa página? Eu acredito que sim. Tomara, né? Tomara. E lá eu coloco os meus conteúdos, né? Todos os poemas que eu tenho participado, né? Nesse período. Também coloco alguns links dos livros. Então, se a pessoa tiver algum interesse, ela pode também me mandar mensagem inbox, que eu direciono, né, a página certinho. Boa parte desses livros de concursos, tudo, como por exemplo este aqui, nós recebemos parte do direito autoral. Então isso é muito bacana, que é um incentivo, né, para o escritor. Então são editoras assim que prezam, né, pela potencialidade. Então toda venda deste livro, eu como escritora recebo também uma parte. Que lindo, que lindo. E aí vocês podem entrar em contato se vocês tiveram interesse, se sentiram, né? Se chegou na sua alma, se fez sentido. Se fez sentido para você. Ou só de participar, comentar, né, ver o conteúdo, já tá valendo também. Exatamente. Ou muitas vezes, né, esse é o tipo de obra que vale muito para dar de presente. Com certeza. Eu adoro. Acabei de ganhar. É verdade. Eu vou falar com quem está recebendo um presente, né? Receber um presente que tem uma poesia de uma pessoa especial, todos ali, claro, são especiais. É muito bacana. Quando eu recebi aquilo, eu falei, puxa, é uma ferramenta de alma, para alma, né? Exato. É uma ferramenta para alma. É um livro de cabeceira também. Né? Você termina ou inicia o seu dia ali numa poesia, você já vai estar com uma outra vibração. Que legal. Vai pro livro, sai do celular, gente. Vai pro livro. Isso, vai pro livro. Muito bacana. E daí como que funciona? Por exemplo, eu quero comprar, eu entro em contato com você, você envia ou você encaminha para a editora? Como funciona essa logística? A minha parceria é com a editora. Certo. Normalmente é encaminhado ali o link da editora correspondente ao livro e aí a pessoa já faz todo o sistema com eles, porque eles fazem o envio certinho por Sedex. Funciona assim, né? E tem também na minha página link de livro também que eu participo, a pessoa só clica lá e já é direcionada, que é um link meu mesmo. Tá, eu vou pedir para Pri mandar todos os links, manda todo o nome dos livros, das editoras, é sempre importante, né? E a gente deixa aí para quem estiver ouvindo o podcast também ter acesso, ou para adquirir ou para enviar de presente. Se acaso tiver alguma dificuldade, eu também envio inbox todas as orientações. Muito bom, muito bom. Pri, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tem mais alguma? Faltou alguma? Acho que nós lemos todas. Uau! Conseguimos ler todas. Que show, que show, que show. Tem mais conteúdo, né, no Instagram. Eu não trouxe todos os livros, foi só uma pincelada, né, para aguçar a curiosidade de vocês, leitores. Então, entrem lá para vocês verem também todo o conteúdo. Então, vou pedir para você fazer as suas considerações finais, mas claro que eu quero algo espontâneo, diferente de simplesmente considerar considerações, né? Eu quero sentir a sua alma.
né? E fale com a nossa audiência, né? Compartilha mais um pouquinho do que você já compartilhou para a gente encerrar esse episódio. Bom, antes de tudo, quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Muito obrigada, né, por confiar aí no meu trabalho, na minha pessoa. Confio demais. Sou muito grata com isso. E assim, uma mensagem que eu quero deixar para vocês confiem em vocês, olhem para vocês com cuidado, com ternura, com perdão também, porque muitas vezes a gente não se olha com um amor incondicional por si mesmo. Então, a partir desse movimento, a gente fica muito mais firme e mais fortalecido no nosso processo. Sejam sensíveis na vida, né? Permitam que as pessoas consigam ver a sensibilidade de vocês, permitam que as pessoas consigam ver as deficiências também, porque muitas vezes a gente não quer mostrar isso e numa fragilidade a gente consegue demonstrar muita coisa que vai reverberar no outro de uma forma positiva, porque o outro também vai se permitir a isso. E acima de tudo, né, sejam fiéis às escolhas de vocês, não esmoreçam e continuem firmes no processo. Dá um livro, já dá quase um poema. Essas considerações. Obrigado, Obrigada. Né? Que Estamos bacana. Juntos infinito. Danada. Pri, faço sempre questão que você esteja aqui com a gente, falando de... Você tem um repertório maravilhoso, hoje foi poesia, né? Qualquer hora a gente vai falar de outras coisas aí, também do seu trabalho, que é muito bacana, mas quero que você saiba que você é uma referência muito forte aqui dentro da escola. Obrigada. De sentir, que é o alicerce primordial da escola. Então, você é sempre essa referência, então, sempre aqui com a gente, é demais de gostoso. Eu agradeço, né? A gente acaba se afinizando por isso, né? Por ter essas características do sentir tão forte, que se mantenha. É isso aí, muito obrigado. Obrigada. Gostou desse episódio? Não deixa de dar o seu like, seu comentário e assistir os outros episódios aqui, sempre com conteúdo que vai enriquecer para o seu processo de autoconhecimento. Até o próximo episódio, muito obrigado. Obrigada. E ela roubou minha frase, mas eu não posso deixar de falar, né? Estamos juntos, infinito. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Obrigada.